Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E no vídeo de hoje eu quero explicar na prática qual que é a diferença de uma variável global e uma variável local, porque é muito importante que você entenda no seu processo de desenvolvimento do seu game a diferença entre a variável global e a local e quais são as interferências na prática que isso pode acontecer. Porque acontece o seguinte, e já aconteceu comigo também quando eu comecei a desenvolver jogos. Às vezes você tem um inimigo lá no seu game, que esse inimigo tem uma energia, tem uma vida, na qual você vai golpeando esse inimigo e ele vai perdendo vida até morrer. Só que muitas vezes acontece o seguinte, você vai acertando um único inimigo, suponha que eu tenho esses 4 inimigos aqui no meu jogo, só que eu vou golpeando eles e todos os outros também vão recebendo esse dano, sempre que eu estou golpeando somente um deles. Igual aconteceu aqui, eu matei um e todos eles morreram. Isso aconteceu aqui também no caso, porque eu defini a vida desse grupo aqui de inimigos como sendo uma variável global. Sendo assim, quando eu ataco somente um desses inimigos, ele altera essa variável global e todos esses outros aqui vão responder a essa variável global. Então, por exemplo, eu tenho a variável, deixa eu localizar aqui, que é essa variável saúde global, que está 100, e quando eu clico, ele diminui esse valor. Então, esses 4 escorpiões aqui, esses 4 inimigos, estão recebendo interferência da variável global. Então, quando eu clico em qualquer um deles, quando eu tiro o dano de qualquer um deles, eu vou tirar dessa variável global. E como eu estou tirando dessa variável global e todos eles estão recebendo interferência da variável global, então todos eles também vão receber dano. Então, é por isso que todos eles estão apagando ou estão sumindo na medida que eu clico em qualquer um deles. Diferente do que acontece com esse outro grupo. Por exemplo, se eu clico nesse, somente esse aqui está recebendo dano, porque a variável de energia dele não é uma variável global e sim uma variável local. Sendo assim, cada um desses inimigos possui sua variável própria, seu valor de variável própria é a mesma variável, só que ele não vai responder a um único valor. Cada um tem o seu valor independente. Então, enquanto que esse grupo está respondendo a uma variável que é global, que interfere em todos os objetos, esse daqui está recebendo interferência somente da variável que está dentro dele mesmo. Então, vindo aqui no construct, por exemplo, essa variável aqui desses elementos não está aqui no meu event sheet, e sim dentro do próprio objeto. Então, eu tenho aqui a variável de instância, que é a variável local. Todos eles têm aqui essa variável saúde. Já esse grupo não tem. E esse aqui tem separado. Então, quando eu clico em qualquer um desses, ele vai alterar essa variável saúde e todos esses daqui vão receber interferência. Agora, quando eu altero e dou um clique nesses inimigos que eu tenho aqui nesse grupo, ele vai alterar somente a variável local de cada um deles. Então, não vai alterar a variável como um todo, e sim a variável daquele objeto específico. Então, sempre que você tem alguma função que utilize uma variável e que os inimigos ou objetos vão ser alterados ou receber influência dessa variável, porém de forma independente, você tem que utilizar a variável local e não a variável global, porque senão acontece o que acontece aqui nesse grupo da esquerda, onde você dá um clique em qualquer um deles e todos os elementos, todos os objetos estão recebendo interferência. Diferente desse caso aqui, que se eu clicar somente nesse, só esse vai receber interferência.
Se eu clicar nesse, somente esse recebe a interferência e não o grupo todo. Então você precisa aprender a lidar com essas variáveis locais para você trabalhar bem o seu game. Geralmente, quando a gente cria inimigos e esses inimigos precisam de variáveis, geralmente a gente trabalha as variáveis locais, a variável do objeto e não uma variável global. Porque geralmente o inimigo ele vai ter a saúde dele, então se eu acertar, atirar ou dar um golpe nesse inimigo, o outro não pode receber dano, tem que ser somente esse. A mesma forma, eu preciso lidar com o estado de máquina do objeto. Por exemplo, suponha que eu tenho esse escorpião, e quando o inimigo chega perto desse escorpião, ele vai começar a andar em direção ao inimigo. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer uma variável, e essa variável eu posso definir que 0 ele fica parado, 1 ele executa a função de caminhar em direção ao personagem. Então, o que acontece? Quando o personagem se aproxima numa certa distância, chega, por exemplo, nesse ponto ou neste daqui, dentro desse raio de distância. Sempre que ele entra aqui, a variável dele se torna 1 e ele passa, então, a caminhar. Se eu saio desse raio de distância, ele volta para a variável 0, então ele fica ali parado. Então, isso é o estado de máquina. Então, eu consigo, através de variáveis, definir qual que é a ação do inimigo. Só que eu preciso também que essa variável seja uma variável local, porque senão, se eu tiver, por exemplo, um inimigo aqui e outro nessa distância. Run layout aqui só para voltar. Então, o que aconteceria? Suponha que eu defini que quando eu chegar bem pertinho aqui do escorpião, ele começa a andar em direção ao jogador. Se a variável for global, eu vou chegar aqui perto e todos os outros escorpiões vão entrar nesse estado de ação que é seguir em direção ao player. Então, esse escorpião aqui, por exemplo, também viria em direção ao jogador. Sendo que não deveria, porque ele não está perto do jogador, ele está bem longe. Então, se eu trabalhar a variável global para esse tipo de função, não vai funcionar, porque a variável global interfere em todos os objetos que está associado a ela, enquanto que a variável local vai interferir somente naquele objeto específico. Então, por isso que quando eu clico em um determinado inimigo aqui, somente ele recebe a ação, enquanto que na variável global, todos eles recebem a interferência. Então, essa é a diferença de trabalhar com variável global e variável local. Lembrando que você pode trabalhar os diversos tipos de variáveis que existem, porque tem a variável de número, variável de texto, variável booleana, que é aquele verdadeiro, falso. Você também pode trabalhar de forma local, tanto global quanto local. Bom, espero que tenha dado para entender bem a diferença e compreendido a importância de se conhecer e de se trabalhar com essas variações. Então lembre-se, sempre que for inimigo ou elementos que vão se repetir, você trabalha variável local, e quando você precisar armazenar dados que vão se manter, você trabalha com variáveis globais. Então é isso aí, espero que você tenha entendido essa diferença e espero que você também tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like. Caso tiver alguma dúvida ou alguma informação que complemente, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, ative aquele sininho, as notificações, para você também receber as atualizações dos próximos vídeos, porque senão vai lançar novos vídeos e você vai ficar de fora e acredito que você não queira isso. Então ative a notificação para não correr nenhum risco de perder algum vídeo. E também compartilhe com seus amigos, porque talvez tenha algum amigo seu que esteja precisando, deu uma engasgada aqui, esteja precisando dessa informação, e se você compartilhar com ele, você vai acabar ajudando esse seu amigo. Então compartilhe também, até mesmo para poder ajudar o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade.
Também acesse os links que eu vou deixar aí na descrição, vou deixar uns links aí para um e-book gratuito, que é muito importante, muito interessante também. Um link para o curso Game Art 2D, que é um curso bem completo sobre criação de artes para games, e também um link para alguns cursos meu na Udemy. Então acesse os links que tem aí para você conhecer um pouco mais. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!